Graça, paz e bem da parte de Deus, da parte de Jesus de Nazaré. Continuando a nossa série de mensagem, o Evangelho, ou melhor, Jesus, o Evangelho constrangedor. Jesus e o Evangelho constrangedor. E nós vamos então abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Mateus, capítulo 15. O Evangelho de São Mateus, capítulo 15. Gostaria de falar com você, nesse dia, sobre religiosidade, religião, tradição, tradicionalismo. O que Jesus veio trazer nesse Evangelho? Qual o propósito que Jesus veio cumprir ao estar presente no meio de nós, a caminhar em diferentes grupos religiosos, a debater com diferentes pessoas, a estar com pecadores, a estar com religiosos, fariseus, escribas, ao Jesus que anda com os marginalizados, ao Jesus que cura, ao Jesus que santifica, ao Jesus que salva. Esse Evangelho é extremamente constrangedor, porque ele transforma, porque ele liberta, porque ele vem dar nova visão, porque ele vem ressignificar aquilo que precisava ser transformado. Ele veio trazer mudança, ele veio trazer cura, ele veio trazer o livre acesso ao Pai através do sangue, através da cruz, através da ressurreição. Abra sua Bíblia em Mateus 15, a partir do verso 1. Será que no meio do nosso âmbito religioso nós temos muitos elementos que nos levam a Deus, nos levam a Cristo? Eu afirmo e garanto que sim. A nossa adoração, a nossa oração, a nossa fé, nosso apego às Escrituras, à palavra, crendo que ela é legítima, ela é a própria palavra de Deus. As Escrituras são tradições, ou melhor, a Escritura ela é uma tradição. Antes, ou a priori, uma tradição oral, depois passando a ser uma tradição escrita, e uma tradição que vem sendo seguida, será seguida até a volta de Cristo Jesus. Então Jesus não veio acabar com a tradição. O Evangelho não veio acabar com a tradição ou com as tradições. O Evangelho veio ressignificar o que é tradição, o que deve ser jogado fora das tradições, o lugar da tradição. E Jesus vai colocar isso muito bem quando ele fala aqui com esses escribas e com esses fariseus. Acompanhe essa narrativa. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Jesus respondeu: por que vocês, com suas tradições, desobedecem o mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar o seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas! Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender. Não é o que entra pela boca os que contaminam vocês. Se contaminam com as palavras que saem dela. Então os discípulos vieram perguntar: o Senhor sabe que ofendeu os fariseus com isso que acabou de dizer?
Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir o outro, ambos cairão numa vala. Então Pedro disse: explique-nos a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo o que comem passam pelo estômago e vão para o esgoto, mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não as contamina. Senhor, fale aos nossos corações nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, venha despertar o nosso ser. Aviva-nos, ó Deus, em nome de Jesus, com o Teu Espírito Santo. Amém. Você faz parte e vive num ambiente religioso. Se você frequenta alguma igreja, alguma denominação, algum grupo que se diz evangélico, protestante, cristão, batista, presbiteriano, assembleiano e por aí vai. São organizações religiosas que professam o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nesse ambiente libertador, também pode surgir elementos que possam escravizar o homem. Elementos que podem deturpar aquilo que realmente o Evangelho é. Você conhece muitas pessoas que se afastaram da igreja por alguns elementos do tradicionalismo, alguns elementos que não corroboram com o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Há um teólogo russo que diz: a tradição é a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. Resumindo, muitas das pessoas com os tradicionalismos, religiosos, com as regras criadas pelos seres humanos, que muitas vezes se distanciam da palavra de Deus, fizeram com que muitas pessoas saíssem ou não entendessem ou não compreendessem o Evangelho constrangedor de Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Será que nós não estamos elevando a tradição ao ponto de se tornar tradicionalismo e ela está acima das Escrituras? Lembrando Lutero, uma das máximas da Reforma, sola Scriptura, ou somente as Escrituras. Lutero, quando ele vai ser questionado pela Igreja Católica na Alemanha e pelo príncipe alemão, ele vai então e diz: olha, eu não posso retirar nenhuma palavra que foi colocada na minha boca, pois ela vem da minha consciência que está ligada às Escrituras. Eu não estou contra ou estou colocando algo acima das Escrituras. Eu simplesmente estou cumprindo e colocando as Escrituras no seu devido lugar, não o tradicionalismo. E ele pagou caro com isso. Ele foi expulso da Igreja Católica, mas ele levou um estandarte de somente as Escrituras. Somente as Escrituras podem reger aquilo que fazemos, aquilo que dissemos, aquilo que afirmamos. A tradição ela é extremamente importante, como falei no início. As tradições são importantes porque elas nos mostram quem nós somos, as nossas histórias. Elas mostram os caminhos que percorremos, mas quando essa tradição se contrapõe à palavra, ela se torna anátema. Ela se torna um tradicionalismo vão. Quer ver alguns exemplos? Nos reunirmos nas igrejas aos domingos. É uma tradição. Nós devemos sim ter um dia separado, mas poderia ser um outro dia, um sábado à noite, ou no domingo mesmo, somente o domingo à noite.
mas nós temos a EBD. A EBD é uma tradição. A EBD não tem nenhum cumprimento bíblico, né? Vocês devem se reunir para a escola bíblica dominical. Não, mas ela é uma tradição importante que nos ajuda e ela não se abate ou embate com as Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras dizem que nós devemos ensinar e a escola bíblica dominical é um lugar que nós podemos ensinar. Mas a forma como isso é feito na EBD pode ser mudado. Pode-se fazer uma outra forma de EBD, uma outra forma de ensino. A EBD é uma tradição. Se nós colocarmos a EBD num patamar acima das Escrituras, ela não está correta. Outro ponto que nós podemos observar bem a respeito das tradições. Eu sou batista e amo ser batista, mas o ser batista não pode estar à frente ou acima do ser seguidor de Jesus de Nazaré. Se dentro da minha denominação eu ver que a caminhada está errada, está indo contra as Escrituras, tenho que fazer como Lutero, sair, mas não ficar por um tradicionalismo será pecado. Você compreende? O que vestir, como vestir. Lembro que muitas das vezes, né, as pessoas entravam com bonés dentro da igreja. Isso não pode, isso é um pecado. Acho que podemos colocar como desrespeito, mas também não podemos chegar para um adolescente que de repente o nosso tradicionalismo, por favor, tire esse boné, você está na casa de Deus. Pense um adolescente ouvindo isso, ele vai falar: que eu fiz? Eu não quero viver no meio desse povo que me condena, que me julga. Está entendendo? A gente pode falar para o adolescente: olha, isso aqui, o vir de boné, você não vai num tribunal, algum local aí com boné, então você tem que, por mero respeito, não é pecado você vir de boné. Agora, se você acha que você deve vir, venha. Mas se você puder não vir, não venha. Nós temos Paulo, quando ele vai a Timóteo, lá ele fala isso em Gálatas, e aí Paulo mostra uma questão da tradição. Timóteo, você precisa circuncidar. E Timóteo fala assim: Paulo, mas por quê? A Bíblia manda eu circuncidar agora? Jesus mandou? Aí Paulo falou: olha, não tem base bíblica para continuar a circuncisão. Mas, em respeito aos nossos irmãos, faça. Está entendendo? E aí, o circuncidar não era uma situação assim: olha, precisa ser feito, porque senão será pecado. Não, Paulo tinha consciência que não era necessário. Mas naquele momento ali, ele falou: olha, faça isso pelos seus irmãos. Ele estava elevando a tradição, mas uma tradição pelo ato do amor. Mas também tem muitos dos momentos que nós precisamos dizer: olha, sinto muito, você está elevando esse patamar da tradição ao tradicionalismo. E isso não está nas Escrituras. Então nós precisamos, nesse evangelho constrangedor de Jesus Cristo, saber compreender como é viver através das Escrituras. Vamos para o texto. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Os judeus criaram as tradições dos anciões, mais de 600 e poucas regras orais, que depois foram transcritas, e essas tradições então foram se elevando ao ponto de muitas delas se tornar maior que as Escrituras. Então, dentro dessas tradições tinha o que podia e o que não se podia fazer. E muitas dessas tradições iam contra as Escrituras. Mas aquilo foi levado de geração em geração, e agora os mestres de Jerusalém, os todos poderosos das denominações, das igrejas, das instituições, chegam lá e falam: cadê Jesus? Porque ele não está cumprindo a tradição dos anciões. Olha, eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Uma tradição dos anciãos. Isso aqui nada tem a ver com higiene,
Mas tem, olha, você precisava lavar as mãos para ser purificado, porque você poderia ter tocado em algo imundo. Então, como um líder religioso, precisava fazer esse ritual, porque estava na tradição dos anciões. E os discípulos de Jesus não fizeram. Esses mesmos líderes religiosos falaram que Jesus expulsava demônios a mando do próprio Belzebu, aliado do diabo. Os mesmos fariseus e mesmos líderes religiosos que diziam que Jesus não podia curar no sábado, porque ia contra a lei. Os mesmos líderes religiosos que colocaram Jesus, olha Jesus, isso não está certo. A lei é superior a tudo e a todos. E Jesus vem dizer, olha, eu vim cumprir a lei. Eu posso fazer o que quiser porque eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o próprio Pai encarnado. E Jesus então chega nesses líderes religiosos falando sobre esse tradicionalismo aqui, respondendo e indagando com o próprio veneno que eles colocaram na boca ao falar com Jesus. Jesus respondeu, e por que vocês com suas tradições desobedecem o mandamento de Deus, o decálogo? Porque nos 10 mandamentos está escrito que você deve honrar o pai e a mãe. Versículo 4, pois Deus ordenou, honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-lo, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Aqui, eles estão utilizando a tradição do Corban. O que era isso aí? O indivíduo deveria cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Então, ele pegava suas posses, trazia seu pai ou sua mãe então, e cuidava dele até o momento da sua morte. Só que aqui, os escribas, os religiosos, pegaram uma brecha e deturparam o honrar pai e mãe. Dentro desse corban era o seguinte, olha, se você pegar o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua posse, e oferecer a Deus, a instituição religiosa, aí você fica livre de fazer essa tarefa com seu pai ou com sua mãe. Aí se o seu pai ou sua mãe necessitar, você fala, olha, eu não posso, porque eu fiz um compromisso com a instituição religiosa. Então, eu não posso fazer nada. Eu entreguei a Deus. Jesus está falando, olha, aonde que isso existe na Bíblia? A Bíblia diz que nós devemos honrar pais e mães. E o que vocês estão fazendo está totalmente errado. Porque vocês estão pensando somente em si, somente nesse tradicionalismo que mata. E agora querem falar de lavar as mãos? E aí Jesus responde com a profecia de Isaías sendo cumprida nesse momento. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Nós devemos ter extremo cuidado ao colocarmos algo que é cultural ou algo que pensamos ser certo, mas está ligado ao tradicionalismo e colocá-lo como verdade acima das Escrituras. Isso pode matar alguém. Cegos guiando outros cegos, e esses cegos podem levar a outros à vala. Pastor, mas então o que devemos fazer? Analisar as Escrituras. Aquilo que é tradição e precisa ser honrada, a fé do que já morreram, continue. Aquilo que é tradicionalismo, aquilo que é uma fé morta daqueles que vivem, deixe para o lado. Tantas pessoas estão sendo mortas, destruídas pelo tradicionalismo,
dentro das nossas instituições. E o que precisamos é de um Cristo que nos liberta dessa prisão, desse tradicionalismo. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam e procurem entender, não é o que entra pela boca que os contaminam vocês, se contaminam com as palavras que saem dela. E aí os discípulos falaram: mas que isso, Jesus, você está indo contra os líderes religiosos. E Jesus fala: toda planta, versículo 13, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos conduzindo cegos, e se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Cuidado para não se tornar um fariseu. Cuidado para não ser um cego guiando outros cegos e levar a vala. Cuidado, meu irmão. Cuidado às nossas instituições e denominações. As tradições precisam ser honradas. As tradições precisam ser seguidas até o ponto de ela não contrapor as Escrituras. O cultural não pode estar acima do que a palavra de Deus nos diz. Então Pedro disse: explica-nos a palavra de que a parábola de que as pessoas não são contaminadas pelo que comem. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Olha, o mais importante é como você vive. Não adianta você falar: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está contra o que nós pensamos, dessa forma você não pode fazer isso, está totalmente errado, porque ela vai contra a nossa tradição, mas a tradição que mata, sendo que você não vive uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de compartilhamento, uma vida onde você abraça o seu irmão e caminha com ele, mas você vive uma viva ou uma fé morta dos que vivem. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que contaminam. É esses pecados que nós devemos nos preocupar. Não é com coisinhas, não é que com um tipo de liturgia ou como nós fazemos. Lembrando mais uma vez, eu não estou sendo contra tradições, mas estou sendo contra aquilo que é colocado pelos homens que estão sendo elevados a um grau acima do que a palavra de Deus nos diz. Muitas das coisas que eu vivo na minha geração não servirá para a geração seguinte. Ou servirá para a geração seguinte, é importante para ela e se manterá. Mas tem coisas que passarão e eu preciso entender isso. Tem coisas que são tradições que eu preciso respeitar por causa do meu irmão que está ao meu lado, de tudo aquilo que ele viveu, e eu preciso honrá-lo. Tudo muda, a geração muda. Os cultos mudaram, né? Por causa dessa pandemia. Tradições foram quebradas. Mas a palavra de Deus e o Evangelho continua. Portanto, examine-se. Também a mesma palavra, né? Quando Jesus vai falar desses fariseus, ele fala: olha, vocês ficam coando mosquito, mas engolem camelos. Vocês ficam tomando cuidado com as pequenas coisas, né? E o mosquito era um animal, o menor dos animais impuros. Então, ao fazer um suco ali, eles ficavam então coando lá com medo de se contaminar. Mas nas grandes coisas eles não se preocupavam. Então por isso que ele fala: vocês se preocupam em coar o mosquito, mas comem camelos, que também era um animal impuro de grande porte. Então, cuidado no evangelho constrangedor e salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, nos manda a viver uma vida de santidade. Solas Escrituras, somente as Escrituras. Honre a tradição da fé dos que morreram. Deixe para trás o tradicionalismo
da fé morta dos que vivem. Que possamos ter uma igreja viva, que possamos ter uma igreja que entende as tradições. Precisamos ter uma igreja que bane o tradicionalismo, irmãos que saibam compreender o seu tempo, respeitar o tempo do próximo, o tempo passado e viver em harmonia no Evangelho da Palavra de Deus. O Evangelho constrangedor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te conclama a ter uma vida santa e a viver o que você prega, a viver as solas Escrituras. Que Deus te abençoe. Até o próximo domingo pela manhã, aqui no nosso templo, com toda a estrutura dos nossos cultos de 6, 7 meses atrás. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pelo Seu perdão. Nos ajude, Senhor, a honrar a fé viva dos que morreram com as tradições, ó Deus, mas que essas tradições não possam estar acima das Escrituras. Que possamos, ó Deus, viver o que a Escritura, o que a Palavra de Deus nos diz. E que possamos, ó Deus, estipar do Evangelho que aqui nós pregamos, o tradicionalismo que mata da fé morta dos que vivem, ó Pai, ou vivem. Que possamos saber discernir o que são coisas humanas e o que está dentro da Bíblia. Que precisamos e possamos saber respeitar e saber deixar aquilo que precisa ser deixado. Que possamos conviver em harmonia, que possamos saber o que é mais importante do que sai da nossa boca, do que entra. Que o sair da nossa boca possa ser bênção e não pecados que matam. Muito obrigado, porque o Senhor vem trazer o Evangelho libertador e salvador de Jesus Cristo. A tradição que o Senhor viria e veio, habitaria no meio de nós, morreria e nos daria vida através de Cristo Jesus, o mesmo que irá voltar para nos buscar. Essa tradição nós não podemos perder e não admitimos que seja mudada. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz esteja contigo, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde.